Fala pessoal, como que vocês estão? Na última aula a gente discutiu sobre quais pontos que a gente deveria levar em consideração ao escolher um sócio para a nossa clínica ou para um outro modelo de negócio que a gente tivesse, que a gente esteja planejando ter na área da saúde. Só que para começar a colocar de fato, a coisa em prática, digamos assim, a sua ideia, o seu empreendimento dentro da área da saúde, salvo exceções, como no caso de quem tem um curso online dentro da especialidade, por exemplo, você inegavelmente vai precisar de capital, vai precisar de dinheiro em algum momento. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, eu vou projetar aqui os slides. Esse é o tema da nossa aula, que é como levantar capital para o seu negócio em saúde. Então, vamos lá. Então, por exemplo, pessoal, se você for empreender através de franquias em saúde, você vai precisar de dinheiro para poder comprar da franqueadora simplesmente o direito em abrir uma unidade daquela franquia no lugar em que você quer levar esse empreendimento. Se você quer construir uma clínica do zero, por exemplo, você vai precisar de dinheiro para comprar ou para alugar o espaço físico. Se você quer empreender em radiologia, através aí de clínicas de imagem, você vai precisar adquirir os aparelhos, seja comprando, seja por leasing, a gente vai falar sobre isso. E para isso você vai precisar de capital. Se você pretende, por exemplo, empreender dentro da oftalmologia, construir a sua própria clínica de oftalmologia, você vai precisar de muito dinheiro, são equipamentos caros, o investimento é muito alto. Só que não quer dizer, quando eu falo que você vai precisar de dinheiro, não quer dizer que esse dinheiro ele tenha que vir de você. Porém, não é porque esse dinheiro não tem que vir de você que você vai começar um negócio sem ter o dinheiro. E por mais que isso possa soar estranho, vocês vão entender já já. Esse é o objetivo da aula de hoje, é falar sobre qual seria o melhor momento ou o melhor cenário para se fazer isso e de que maneira seria interessante disso ser feito. Então, dando sequência, a gente preparou essa aula da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar de 5 formas de levantar capital para o seu empreendimento em saúde, pensando aqui em um negócio tradicional, uma clínica, um consultório, até mesmo um consultório com diversos equipamentos e tudo que você tenha, um empreendimento maior dentro da saúde, como uma franquia, enfim. E depois a gente vai, ao final da aula, a gente vai falar rapidamente sobre o mundo das health techs, das startups em saúde, como que funciona tudo isso, de onde vem o capital para que essas queridinhas do mercado possam sair do papel e se tornem empresas com valor de mercado aí elevadíssimo, como é o exemplo de muitas que hoje a gente tem no nosso país. Antes da gente começar, para a gente poder, digamos que, introduzir o assunto, eu vou precisar, pessoal, que você entenda como que funciona os primeiros passos de um negócio. Então aqui é importante que você tenha consciência de que antes de um negócio dar lucro, talvez seja preciso o que a gente chama de queimar estoque, queimar dinheiro, para que a gente consiga botar esse negócio para rodar. E por isso, se você possui pouco caixa e está em busca de empreender para poder gerar dinheiro rápido, é sempre válido que a gente coloque o pé no freio nesse momento, para que a gente consiga ter cautela ao avaliar qual a melhor forma disso ser feito. Então pode acontecer do seu negócio explodir, dar lucro já no primeiro mês, é claro que pode, mas infelizmente essa não é a realidade da maioria. Então esse foi esse disclaimer é o que você precisa ficar claro para que a gente, quando for começar um negócio, a partir desse momento em que a gente tira um CNPJ, a gente saiba que a gente vai ter uma série de gastos e de custos iniciais, e muitos desses custos são fixos e recorrentes. Então é preciso que tendo consciência disso, que você saiba que é comum no começo de qualquer negócio, que você tem que queimar esse dinheiro. Isso sem falar do recurso que a gente vai gastar com os custos variáveis, que a gente não está levando em consideração aqui. Então, marketing, imprevistos que surjam no meio da jornada, um empreendimento que ainda está nascendo, pessoal,
ainda mais em um mercado extremamente competitivo como é o que a gente vive hoje, é como um bebê prematuro, digamos assim. Ele vai precisar da sua atenção quase que 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inclusive, a gente tem o termo incubadora, né? Ele não é à toa que a gente coloca ele aqui, porque assim como na pediatria, esse termo também ele está presente no mundo dos negócios e vem ganhando cada vez mais espaço dentro dos negócios em saúde, como é o exemplo da Eretz Bio, que é a incubadora do Hospital Albert Einstein, que a gente vai abordar ao final dessa aula. Então, falando sobre os gastos fixos, os gastos variáveis, né, atenção que você tem que ter, essa dedicação de tempo, a gente começa a falar sobre a questão da importância, né, desde que a gente está falando desde as primeiras aulas, né, do nosso curso, o qual necessário que a gente tenha reserva de emergência antes de empreender. Idealmente, você vai precisar ali de 6 a 12 meses do seu custo de vida, do custo de vida da sua família guardados em uma conta de renda fixa, uma conta onde o objetivo dela não vai ser correr risco, muito menos ter uma alta rentabilidade com esse dinheiro, mas somente ter a segurança e a liquidez imediata de poder sacá-lo ali quando você quiser, quando você precisar daquele dinheiro. Então esse valor ele vai servir para te dar tranquilidade, digamos assim, de poder focar somente no crescimento do seu negócio, sem se preocupar e se cobrar demais, o que já é natural, né? Que o seu negócio tenha geração de renda ali logo nos primeiros meses. Isso vai acontecer de você, vai partir de você e vai partir também de sua família, essa cobrança em que todo aquele esforço que você está colocando no empreendimento, que ele retorne, né? Que ele gere resultados, que ele tenha frutos advindos daquilo. E aqui um ponto que a gente tem que chamar a sua atenção, nesse momento da aula, a gente não tá, nesse valor, a gente não está considerando o dinheiro do investimento inicial, tá, pessoal? O investimento inicial do negócio. Então, por exemplo, a locação ou a compra de um lugar, de um espaço físico para a tua clínica, para a sua empresa, para o seu consultório, ou o dinheiro que você vai precisar para poder comprar uma franquia, se esse for o seu caso, ele não está incluso dentro desse montante que a gente está avaliando, que a gente está considerando. Então, além da reserva, né, que a gente falou sobre a questão dos 4 a 5 meses, que a gente deve estar juntando, de 6 a 12 meses, a gente listou aqui dos 4 a 5 meses para falar o seguinte: é muito comum que a pessoa fale, mas Bruno, mas eu sou recém-formado e eu tenho guardado ali um dinheiro de uns plantões que eu dei, que daria ali para eu me manter por 4 a 5 meses, enfim, com esse dinheiro eu não poderia começar já a pensar em abrir uma clínica ou adquirir uma franquia. Cara, poder pode, mas é o certo a se fazer? Acho que não. Primeiro, né, porque você não tem a reserva completa ainda, né? Mas sem possuir, e além disso, você não possui um trabalho fixo, né? Você, digamos que, além de não possuir o trabalho fixo, como uma pessoa da área militar, por exemplo, que tem aquela segurança, você está contando ali com um incerto, com plantões. Pode ser que o plantão exista, pode ser que não, pode ser que você tenha aquela vaga e perca ela. Então, isso tudo é uma variável muito incerta para que a gente confie, muito menos no momento em que a gente está falando sobre empreender na área da saúde. O segundo motivo, que, como eu disse, o dinheiro dessa reserva que você vai montar não é para o seu negócio, mas sim para se manter nos períodos iniciais sem se preocupar em trabalhar por fora. O objetivo dele, como a gente falou, é te deixar livre para focar apenas, né, entre aspas, no seu empreendimento, no desenvolvimento da sua clínica, no crescimento, na estruturação daquele seu negócio. Então, esse é o intuito desse capital, desse montante que você está juntando agora, a tua reserva. Agora, se você possui um emprego público, como eu falei, da carreira militar, né, por exemplo, em que mês a mês o dinheiro está ali bonitinho, né, na sua conta, independente de qualquer coisa, faça chuva ou sol, se tenha crise financeira ou não, pandemia ou não, enfim, se você não possui outras pessoas que dependam de você, que dependam do seu dinheiro ou que contem com a sua ajuda financeira,
ou até mesmo se você tem a ajuda financeira da sua família, né? Talvez até mesmo a sua família participe de alguma forma do teu negócio, sejam seus sócios, por exemplo. É claro que tudo isso facilita as coisas muitas vezes. E se você tiver confiança, né, de que o negócio é bom mesmo, e existem pontos para você fazer essa análise, né, maneiras, existem ferramentas para que a gente consiga ter essa mensuração, digamos assim, essa ideia, não diria uma certeza, mas a taxa menor de chance, digamos assim, de que esse negócio dê errado. Empreender é um risco, e a gente já falou isso, né? Você tem que saber o quão arriscado é isso, existem formas de você avaliar isso. Então, a gente já falou isso sobre MVP, né, que é uma das maneiras, e outra seria através da pesquisa de mercado, que vai ser uma outra aula que a gente vai ter, o Mota vai dar inclusive, outras formas ainda, além da pesquisa, que também vão ser comentadas. Mas nesses casos, talvez possa ser, nessa situação, nesse contexto, talvez possa ser válido a gente avaliar se faz sentido ou não você já começar com uma reserva pequena. Mais uma vez, é tudo questão de análise do seu contexto, do seu momento e da sua situação naquele período em que você quer empreender. Tenha sempre isso em mente. Mas em qualquer caso, né, por exemplo, iniciar completamente zerado, né, sem reserva nenhuma, o nosso conselho, claro que é não. E todos os empreendedores que a gente chegou a ter contato, e aqui eu me refiro a médicos, empreendedores, mesmo aqueles fora da medicina, eles fizeram o famoso pé de meia, antes de iniciar a sua jornada no empreendedorismo. Seja na carreira militar, seja como foi o caso de alguns através de plantões, né, ou até mesmo já com o próprio consultório. Mas nenhum deles deu tiro no escuro ou roleta russa, digamos assim, ou algo nesse sentido. Teve um caso, um orientador nosso, mas era um negócio quase impossível de dar errado, as condições em que o empreendimento começou eram totalmente favoráveis a essa pessoa, esse grupo de pessoas, né? Ele não estava sozinho, era um grupo de sócios, de médicos, e era uma situação, pessoal, em que a construção daquele empreendimento, daquele serviço, era algo quase que implorado pela população, a população precisava. Então era algo como quase que certo de dar certo, digamos assim. Mas voltando ao contexto da reserva, talvez você se questione: Bruno, mas eu não tenho perfil para Forças Armadas, ou então eu não quero fazer muito plantão, o concurso que eu fiz lá para o HU, né, para o Hospital Universitário, não é o que eu quero para a minha vida. Enfim, independente do argumento, né, que você venha a falar, você tem que ter em mente que isso é algo importante de ser ressaltado, né? Isso aqui, pessoal, você tem que sempre ter em mente que é algo temporário e necessário, tá? Temporário e necessário para que você tenha a capacidade de poder iniciar a sua jornada no empreendedorismo e executar aquilo que você sonha, aquilo que você realmente deseja construir dentro da medicina. E não ter que se submeter a condições de trabalho que são impostas e não compatíveis com aquilo que você deseja para a sua carreira, muito menos para a sua família, para os seus pacientes. É apenas uma fase, é apenas uma etapa que você precisa passar para poder chegar à próxima liberdade de fazer o que você quiser, o que você bem entender na sua área. Então, sempre aí lembrando do Simon Sinek, tem um porquê claro e aguente aí qualquer tranco que vier. A frase dele, acho que se você tem um porquê bem definido, você consegue enfrentar qualquer como, né? Então, você sabendo onde você quer chegar, as coisas ficam muito mais simples de serem superadas diante das adversidades. Então, beleza. Talvez muitos de vocês estejam pensando, né? Eu vou então ter que juntar primeiro todo esse dinheiro, né? Todo esse capital, essa reserva para me sustentar, para sustentar minha família ali no começo do empreendimento e depois ainda juntar mais dinheiro para abrir uma empresa. Vão ser anos, né? E talvez você possa pensar que nunca vai poder começar. Muitos fazem faculdade aí mais velhos um pouco, então podem se queixar de que não teriam todo esse tempo disponível. Então calma, existem alternativas para a gente poder levantar esse capital para essa segunda parte, para esse segundo momento, para um momento em que você já fez a sua reserva, já deseja, né, abrir a tua empresa, e é justamente para abordar esse assunto que a gente resolveu montar essa aula, né?
Quando a gente estava montando essa aula, esse foi o intuito. Então, quando a gente fala em empreender, né, no mercado da saúde, a gente tem que ter em mente que ainda há poucos recursos para o investimento disponível no começo, pessoal. O grau de investimento, digamos assim, feitos no setor da saúde até então eram muito baixos. E diferentemente do que ocorre nas outras áreas, né? Isso vem mudando aos poucos, mas ainda quando comparado a outros setores, o acesso ao capital ainda é muito dificultado. O capital que de fato seja inteligente da gente adquirir. Então, agora, né, já entrando de fato no nosso conteúdo de hoje, é por essas e outras dificuldades que muitas vezes empreender no setor da saúde é tido como um certo empecilho, né, no começo, né, como um certo entrave. Então, de onde vem o dinheiro, né? Para onde que como que a gente vai iniciar? Muitas vezes o empreendedor na área da saúde, né? Ele se vê diante de um impasse. Ele precisa de investimento para fazer o projeto girar, mas muitas vezes ele só consegue depois de já ter um modelo de negócio validado. Então, muitas vezes esse negócio acaba sendo financiado por ele mesmo, pelo próprio empreendedor, através da aquisição de capital da maneira disponível para ele ali no momento. Então, se o dinheiro da reserva de emergência é para te manter, né, manter você e a sua família até que o seu negócio comece a ser lucrativo, de onde viria o dinheiro para poder iniciar o projeto, para poder tirar o negócio do papel e de fato, né, para fazer acontecer. Então, muitos de vocês pensaram, né, em empréstimo e isso mesmo assim que tem que vir na mente de vocês. Muitos veem o empréstimo como algo negativo, mas cara, aqui é o que a gente precisa. Só que o fato não existe um ponto negativo em você precisar do empréstimo, você vai precisar, é a realidade. Mas qual a melhor forma disso ser feito? Ainda mais quando se trata de Brasil, né? Então, bem, eu acho que assim, não existe a melhor forma para eu te dizer aqui de pronto, mas sim a forma que melhor vai se encaixar a sua realidade, melhor vai se encaixar as suas condições de arcar com um compromisso desse tamanho. Depende muito, né, do seu modelo de negócio. A gente já teve essa aula aqui sobre destrinchamos cada um. Então, por exemplo, se você vai precisar de muito dinheiro logo de cara, ou então se você pode se diluir, né, diluir essa quantia que você precisa, você vai depender também ali do estágio em que o seu negócio se encontra, a clínica, o empreendimento já está rodando inicialmente ou ainda vai começar do zero. E por fim, a forma de realizar um empréstimo vai depender também da maneira com a qual você quer começar esse negócio. Você quer explodir logo de cara, você quer crescer muito rápido ou é algo a longo prazo? Por isso, na hora de levantar fundos para poder abrir, né, o negócio, você pode optar por algumas formas disponíveis. E quais são elas? A primeira delas, inclusive foi tema da discussão da nossa última aula, é vender. Vender participação na sua empresa, vender participação na sua clínica, através de um contrato de sociedade. Nessa modalidade, o que acontece é que você traz pessoas dispostas a investir no seu negócio, são pessoas que entram junto contigo no negócio por acreditar no seu trabalho e achar que eles vão colher frutos disso no futuro, quando o seu negócio der certo. Ou seja, ele te dá uma quantia de dinheiro para que o seu negócio se mantenha de pé e, em contrapartida, você tem que abrir mão de uma porcentagem, uma fatia do seu negócio que será dada a essa pessoa. Com isso, você reduz os custos para poder rodar o seu business, mas abre mão de uma porcentagem, uma parcela de participação dentro desse empreendimento. E aqui a gente tem um tópico importante, né, e digno de atenção também, que o tanto que você tem de participação em uma empresa vai estar diretamente relacionado ao quanto de lucro que você vai ter daquele negócio. Ou seja, a sua porcentagem de participação é equivalente à porcentagem que você vai ter no total do lucro do negócio, quando ele começar a ser lucrativo. E, obviamente, se você abre mão de grande parte da sua empresa, indiretamente você está abrindo mão dos lucros advindos das operações desse negócio lá na frente, no futuro. Isso tem que ficar claro. Em alguns casos é muito comum que no começo, né, quando os empreendedores precisam de caixa para começar o negócio, eles acabam se diluindo tanto que ao final, depois de tanto esforço aí para que o negócio desse certo, eles acabam ficando com muito pouco para quem de fato fez acontecer, né? Para quem lutou pelo negócio tivesse êxito.
Foi por isso que eu quis detalhar isso mais uma vez. Isso é, digamos que, uma queixa que eu vejo. Orientadores meus se queixam disso, de uma sensação ruim, de que depois fica carregando as pessoas nas costas, digamos assim, mas tudo por uma falta de instrução lá no começo. Se diluiu demais, trouxe muitos sócios, queria fazer que a clínica deslanchasse o quanto antes, trouxe colega daqui, colega de lá e foi só se diluindo. Então, sempre repensem, volta na aula da semana passada, a gente destrinchou bem isso. Mas aí depois, né? Depois que a gente fala isso, você talvez possa estar pensando, então, no longo prazo é melhor eu não escolher essa forma de levantar capital através da sociedade, né? E aí a gente cai muito no que também foi dito na aula passada, né? Dependendo do seu sócio, será sim interessante esse tipo de parceria, porque ele pode ter características complementares, né, às suas. O que a gente viu, que a gente falou, que é um fator essencial dentro de uma sociedade. Além disso, talvez ele seja um cara que traga muita experiência, muitos contatos para dentro do teu negócio, o que a gente chamou também de smart money, tá lembrado? Ou seja, o seu sócio ele vai te fornecer muito mais do que apenas dinheiro para o empreendimento. Ele vai te fornecer know-how, ele vai te fornecer expertise, experiência, networking, parcerias, confiança para a sua marca, para a sua clínica. Então veja como tudo é questão de saber avaliar a situação. Se você abrir uma clínica de estética, por exemplo, o seu sócio é um cirurgião plástico renomado aí na cidade, ou um dermatologista com uma baita influência e contatos em sua região, talvez os ganhos que você vai ter ao tê-lo como sócio superem aí de longe a porcentagem de participação que você abriu mão para que ele entrasse no negócio junto contigo. Mas se você está em busca de um sócio investidor única e exclusivamente pelo motivo financeiro, apenas para conseguir ali o capital, o dinheiro para poder tocar as operações do negócio, existem outras formas, outras alternativas melhores da gente estar avaliando. E aí a gente cai na questão do empréstimo, né, feito pelos bancos, por exemplo. Empréstimo bancário, né? Eu acredito que seja o mais conhecido de todos vocês. Nele, basicamente, pessoal, o que acontece é que você pega um dinheiro emprestado no banco e paga todos os meses uma parcela daquele empréstimo, obviamente que é acrescida de uma taxa de juros considerável, e diferente do modelo anterior, você não abre mão de equity, você não abre mão de porcentagem, de participação dentro do negócio, mas vai ter que pagar uma taxa por isso. É tudo questão de colocar na balança mais uma vez. Não dá para ter tudo. No mundo dos negócios, a gente costuma dizer que não existe almoço grátis, né? Então isso é importante estar avaliando. E nesse caso, se você, ao avaliar, né, o seu momento, o seu negócio, e decidir que esse é o momento certo para o seu negócio começar a crescer, o ideal é que você faça com que esse dinheiro, ao ser aplicado no seu negócio, traga retorno quanto antes para o caixa da empresa, né, para o caixa do empreendimento, da clínica. Aqui a gente diria que esse dinheiro que você pegou emprestado, ele tem que ter um ROI elevado, um Return on Investment, porque assim você vai poder pagar as taxas do banco de forma mais rápida. Então, por exemplo, no caso da clínica de estética que eu falei, ao invés de você aplicar o dinheiro na informatização do sistema da clínica, na melhoria ali da sala de espera, entre outros, talvez seja melhor que você invista esse dinheiro em coisas que trarão fluxo de receita o quanto antes para o teu caixa. Então, por exemplo, alocar esse dinheiro em produtos de beleza a um custo interessante, né? Ou então em materiais para poder realizar procedimentos que logo serão vendidos aos pacientes, enfim. Eu acho que esse pensamento ele seria o que a gente tem que ter em mente, né? Que a sua clínica consiga, os serviços que a sua clínica consiga oferecer e que são vendidos facilmente, com um volume mais rápido, para que a gente consiga que o retorno aconteça de uma forma não tão demorada. O objetivo aqui vai ser fazer com que o investimento desse dinheiro seja feito em coisas que propiciarão o início das atividades da sua clínica o quanto antes e, consequentemente, que tragam a entrada de dinheiro para o caixa da clínica o quanto antes. Afinal, os juros eles vão oscilar com o passar do tempo e quanto antes você ficar livre deles, melhor para a sua saúde financeira aí do teu negócio. O terceiro ponto que a gente elencou como forma de conseguir levantar capital para o seu empreendimento é conseguindo um fiador. Então, se você foi ao banco e eles não quiseram te emprestar o capital, uma solução aí é buscar um fiador.
ou seja, alguém que tenha ativos ou o próprio dinheiro que dê essa garantia ao banco de que caso você não pague por aquele valor, essa pessoa vai ter como arcar com esses custos. Então, o que acontece aqui é que essa pessoa assume todos os riscos do dinheiro emprestado a você, né? Mas obviamente que isso também tem um custo com certos juros inclusos no valor emprestado. Alguma quantia você vai ter que destinar para essa pessoa. Talvez os juros que ela te cobre sejam até mais baixos que o banco, mas aqui você depende do fator da confiança. O quarto ponto, pessoal, que a gente listou como forma de conseguir levantar capital para o seu empreendimento foi financiar o seu negócio através de uma espécie de pré-vendas. Essa é uma boa forma de garantir dinheiro para o seu negócio sem ter que se comprometer financeiramente com o banco e sem ter que abrir mão de participação dentro da sua empresa, dentro da sua clínica. O que acontece aqui é que você vende um serviço que você ainda não tem e com esse dinheiro da venda você produz ou compra tudo que for necessário para poder desenvolver esse serviço. O serviço que a sua clínica pretende oferecer, ou seja, somente após a venda ter sido executada, somente após o momento em que você colocou o dinheiro no bolso, aí você passa a produzir aquilo que foi prometido e, consequentemente, né, a garantia, você já tem a garantia de que irão ter pessoas com interesse naquele serviço para poder iniciar a confecção e posteriormente entregar o prometido aos seus pacientes. A gente depois do quarto, né, a gente falar um pouquinho da Atrio, que eu estava lembrando. Na época da Atrio a gente chegou a usar esse modelo em 2017, lá em 2017 a gente fez isso, quando a gente estava começando a captar novos clientes, na fase de captar novos projetos para a empresa. E aqui, só para deixar mais claro, né, a Atrio é uma empresa júnior que vende consultorias em gestão para clínicas e consultórios dos médicos. Então, a gente ia até o local físico da clínica e olhava o que podia melhorar, o que estava bom, e entregava um projeto, entregava um plano de melhoria ao médico responsável pela clínica. E caso ele, ao implementar aquelas medidas propostas, se ele tivesse retorno, se ele tivesse resultado com aquilo, ele nos pagava o que na época fosse acordado, né? Isso em 2016. Mas em 2017, a gente estava naquela... a gente tinha... Como que eu digo? Em 2016 a gente chegou a fazer a validação, né? A gente já tinha validado os serviços e a gente já tinha uma credibilidade com alguns médicos, alguns professores, donos de clínica ali da cidade. Então a gente passou a levantar o capital antes de vender e não depois, como em 2016. E nisso eu lembro até que muitos desses projetos eram vendidos por cold call. E a gente vai ter uma aula só sobre vendas na medicina, como realizar vendas através de cold calls em clínicas, né? Então, como era um bando de estudantes ali na época, sem dinheiro e a empresa estava começando, a gente muitas vezes vendia o projeto, o médico pagava o valor acordado de forma antecipada e aí sim a gente desenvolvia o produto, que no caso era um projeto de melhoria da clínica, né? E esse projeto que a Atrio fazia muitas vezes, ele dependia de serviços terceirizados. Então, na época, por exemplo, a gente precisava, a análise a fundo da saúde financeira, da parte contábil das clínicas, era feita por uma empresa de contabilidade parceira nossa, no começo. Então, a gente só contratava essa empresa depois que a gente tivesse a garantia de que não haveria perda ali, porque o projeto já estava vendido. Então, essa é uma forma válida de se pensar quando o assunto for levantar capital no começo de um negócio, né, dentro da saúde. Essa é uma forma muito interessante também para quem deseja, por exemplo, ter um curso digital dentro da sua especialidade. Então, se você é ginecologista ou é pediatra e tem uma clínica em que conta com uma enfermeira especialista em amamentação, vocês podem criar um curso da clínica de vocês ensinando mães a amamentarem da maneira correta, né? O que é uma queixa predominante no consultório, é uma dor, é uma demanda presente nesse público e que facilmente é escalável na internet. Até essas aulas aqui, pessoal, que a gente está fazendo toda semana, quando a gente teve a ideia de levar conhecimentos em gestão para acadêmicos de medicina, a gente pensou em fazer isso através do B2B e oferecer o curso diretamente às faculdades, né? E uma vez vendido, a gente começaria a produzir e entregar o conteúdo completo depois de um determinado tempo.
depois de já ter recebido, né, por isso o pagamento dos compradores das faculdades. Acabou que a gente preferiu testar o mercado no B2C por facilidade de produção, uma vez que o André mora em São Paulo, eu e o Gustavo e o Mota aqui em Juiz de Fora, então a logística disso seria um pouco mais complexa, mas ainda não descartamos, né? A gente só preferiu, por esse motivo que eu disse, fazer como a gente está fazendo aqui. Essa estratégia, né, que a gente falou foi também utilizada pelo Nubank, um banco digital conhecido aí por vocês. É uma estratégia também muito conhecida no mundo digital, como eu estava falando, porque nela o dono, né, do curso ali digital, ele não grava tudo de uma vez e vende, né? Mas sim ele pega, deixa lá só o tema, só o título da aula na Hotmart, por exemplo, e quando ele consegue os recursos necessários para poder custear as gravações, a hora do professor, esse processo tem início. E se você tiver aí, por exemplo, a tua clínica de ginecologia ou de pediatria, como eu falei, o curso hipotético de amamentação, e que existe pessoa fazendo isso e eu conheço, ou então se você for o pediatra, que eu já falei, ou psiquiatra, desculpa, que eu já falei aqui também, que tem um curso de psicofármaco para profissionais da saúde, todos eles digitais, né? Isso pode ser feito no endócrino, com a parte fitness, enfim, cada especialidade com um tema relacionado, mas podendo sempre tentar vender o curso para algumas pessoas e somente depois investir, né, digamos assim, o seu tempo, o seu capital para a produção desse conteúdo, desse curso. Só que nem tudo é um mar de rosas, né, pessoal? A gente tem que lembrar que assim como não existe a residência médica perfeita, não vai existir uma forma de levantar capital que seja perfeita. No caso desse modelo que a gente comentou, você tem que deixar claro para o seu consumidor, para o seu paciente desde o início, que o prazo de entrega vai ser maior, uma vez que o seu produto, o seu serviço ainda vai ser confeccionado. Essa modalidade também pode ser usada em clínicas que envolvem estocagem, por exemplo, né? Então, supondo que determinado procedimento que você queira realizar precise de uma série de materiais. Então, para evitar problemas, você pode tentar encontrar alguma forma de vender o serviço, de vender o produto para o seu consumidor ou para um grupo de consumidores. Depois, e somente depois, né, você realiza a aquisição desses materiais. Então, se você é, por exemplo, um pediatra e deseja comprar aí uma série de lotes de determinada vacina para uma campanha específica que vai acontecer, igual acontece todo ano com a gripe, etc., você pode primeiro acionar a sua base de dados, né? E isso é fundamental que a sua clínica tenha, uma base de dados. A gente vai ter uma aula sobre isso, do quão relevante isso é, principalmente no atual cenário que a gente vive, um mundo totalmente conectado. Dados são de extrema importância. Costumo falar que se dados não fossem importantes, o Facebook não era o Facebook. O Facebook nada mais é que uma empresa que vende não os teus dados propriamente dito, mas ele usa os dados que ele coletou de você e do mundo todo para entregar anúncios específicos de cada um. Então a tua empresa tem que ter a base de dados própria, por isso a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, voltando ao exemplo do caso do pediatra com as clínicas de vacinação, você aciona a sua base de dados, faz um levantamento e depois de acionar você consegue aí estimar o quantos pacientes da sua clínica vão se vacinar, para daí sim iniciar o pedido das vacinas e evitar perdas de lotes ou prejuízos relacionados à aquisição desse material. A quinta maneira que a gente elencou de se levantar capital para um negócio em saúde é através de um acordo em que o fornecedor financia os seus negócios. Nessa opção, você conversa, né, com o seu fornecedor e diz que você somente vai pagá-lo depois de certo mês. Nesse caso, quem está emprestando o dinheiro é o seu próprio fornecedor. O dinheiro aqui ele não está sendo dado a você através de dinheiro, mas sim de produtos de matéria-prima, e não através de dinheiro em espécie, né? Isso te permite, pessoal, uma venda sem que você tenha tido custo imediato da compra do material. No caso da clínica de estética, por exemplo, você venderia o procedimento estético sem o custo inicial dos produtos. E só depois que o pagamento for feito pelos seus pacientes, ao longo dos meses, é que você vai quitar a sua dívida com aquele fornecedor. Mas, novamente, né, tudo tem um preço. E aqui entra um detalhe muito importante, que é o seguinte: para você poder realizar com sucesso essa modalidade, é preciso que você saiba negociar. E quando eu falo em negociar, aqui entra uma habilidade, cara, imprescindível
para o médico, que é saber negociar, que é saber vender. A gente vai ter uma aula disso também, mas já fica uma indicação que eu gosto muito, que é ler sobre o princípio da ancoragem, que é muito bem descrito nesse livro aqui, ó. Esse livro do Daniel Kahneman, não sei se está dando para ver, eu vou deixar o link para vocês. O livro chama Rápido e Devagar, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele dá uma baita explicação sobre o princípio. Depois, quem se interessar, vai no link, vale muito a pena. Mas ele fala sobre como funciona a ancoragem, como que isso funciona na tua mente, na mente com a pessoa a qual você está negociando. Vale muito a pena de verdade, não só por isso, mas ele fala do sistema 1, sistema 2, mas enfim, depois vocês olham. Além de negociar, né, para poder executar essa quinta forma de levantar capital, vai ser preciso que você também tenha poder de barganha, né, com o seu fornecedor. Senão passa a não fazer sentido para ele, né, para o seu fornecedor, topar esse acordo, né? Por que ele aceitaria correr o risco de receber depois, se ele pode receber agora, caso ele realize o acordo com uma outra clínica aí do mesmo segmento que o seu? E antes de caminhar para o final, pessoal, dessa aula, eu gostaria de deixar aqui uma dica para que você que está no começo, né, da faculdade e que sonha aí em empreender, ou até mesmo para você que já é médico e que nos acompanha. Inclusive a gente tem vários médicos formados, alguns com 15, 20, até 30 anos de formados, que assistem às nossas aulas e sempre estão nos enviando ali feedbacks muito bacanas no Instagram. Eu agradeço isso, a gente fica muito feliz. Eu mandei para o André outro dia, é sensacional esse retorno de vocês. Mas caso você esteja aí também estruturando uma clínica ou um empreendimento dentro da tua especialidade, ou até mesmo fora dela, na aula de hoje a gente foi falando de 5 formas, né, de conseguir levantar o capital para esse negócio em saúde, para o teu empreendimento na área da saúde. Sendo que cada um deles tinha peculiaridades, tinha pontos positivos e pontos negativos, que somente você deve ser capaz de avaliar de forma adequada. Mas independente da forma de levantar capital que você escolher, né, existem alguns programas no Brasil que facilitam muito a concretização dessas negociações. E como ultimamente muito se tem dito sobre health tech, sobre startups dentro da saúde, e até mesmo eu tenho visto muitos médicos já com alguns anos de estrada aí, com desejo, né, com vontade em se envolver nesse mundo, seja propriamente colocando o skin the game, né, eles abrindo algo nesse sentido, ou eles atuando como investidores de pessoas mais jovens que estão nessa pegada, digamos assim, dentro desse universo. A gente estava discutindo ontem no nosso grupo de WhatsApp, antes de eu montar essa aula, que valia a pena a gente falar como funcionam os investimentos nesse setor, como é feito o levantamento de capital próprio desse modelo de negócio. Então, se é do seu interesse, esse é o intuito dessa reta final da aula. Então, talvez você até já tenha ouvido falar, né? Existe um programa famoso chamado Shark Tank, que costuma passar no próprio YouTube, tá? Ou na emissora oficial deles. Se eu não me engano, é a Sony Channel. E na Sony Channel ou no YouTube, nesse programa tem vários jovens lá que com vontade de empreender. Eles apresentam um negócio que eles tenham criado, né, o que a gente chama de pitch de vendas. A gente falou um pouco sobre isso no começo do curso, para pessoas com dinheiro, para grandes investidores, né, que possam comprar a participação nesses negócios. E assim os donos dessas empresas ali em criação conseguem levantar o recurso necessário para iniciar as operações, ou então para crescer o projeto que já está rodando. E quando eu falo disso, na área da saúde, pessoal, isso não é algo distante, tá? O próprio Hospital Albert Einstein, que o André conhece muito bem, ele tem dentro do Einstein tem uma incubadora de startups em saúde. A Eretz Bio, que nasceu aí com o propósito de atuar com uma espécie de catalisador, de potencializador de oportunidades para que todas as pessoas que têm desejo de impactar o mercado da saúde de alguma forma tenham um apoio no começo da jornada, né? Então, assim como outras incubadoras, a Eretz ela é uma organização que fornece tudo aquilo que é necessário para que essas novas empresas dentro da saúde que estão nascendo
consigam sobreviver nesse mercado altamente competitivo. E o mais legal, né, ao meu ver, eles têm um espaço físico que fica ali na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, para que essas startups residentes ali tenham à disposição delas toda uma infraestrutura completa de escritório, de acesso aos laboratórios de pesquisa e inovação, atividades, palestras, workshops que abordam temas relevantes para o setor da saúde, além de que por ali, né, passam investidores querendo saber sobre o negócio por trás de cada startup. Eles contam com o apoio financeiro de diversos grandes players aí do mercado da saúde, como a própria Pfizer, a Drogasil, enfim, é todo um ecossistema voltado ao crescimento de negócios em saúde que estão ali no começo da jornada. Para quem gosta, né, eu acho que estiver passando por São Paulo, super vale a pena talvez dar um pulo ali e conferir como que é. Eu vou deixar o link também do site, né, eles explicam tudo como que funciona o processo seletivo para que uma startup em saúde seja incubada dentro do Einstein. Existem algumas exigências, tá, que são feitas, ter CNPJ é uma delas, ser focada na área da saúde e já ter rodado MVP. A gente falou sobre isso aqui, eu não sei se vocês lembram do conceito e como isso é feito. Mas enfim, essas são as 3 exigências que eu estou lembrando, vou deixar que quem tiver só acessar, ela tem tudo discriminado, bonitinho. São exigências para você possa candidatar a sua startup e ao processo seletivo da Eretz Bio. Um outro programa, né, bem bacana também, que eu conheço, inclusive feito por médicos, para todos os estudantes de medicina e médicos que desejam ingressar nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, é o Health Innovation Program, que também comentei aqui já com vocês. Ele foi fundado por um acadêmico de medicina da USP, o Cauê, e outros profissionais, inclusive por um grande amigo e meu mentor, o Dr. Leandro Enzman, que é ortopedista e cirurgião do quadril em São Paulo. Aqui embaixo eu vou deixar também o link para que vocês conheçam mais sobre o programa do HackMed. É bem bacana, eles fazem uma espécie de imersão baseada nos modelos usados em Harvard, com o objetivo de tirar a sua ideia do papel e oferecer todo o suporte do início ao fim do programa para que a sua empresa aí possa também progredir com todo o suporte no começo dessa jornada. E a última forma de conseguir recursos, pessoal, para um negócio na área da saúde é através de iniciativas como a Endeavor, né? Um programa que eles chamam de mapa de acesso ao capital ou de guia de fundraising. Nesse programa deles existem diferentes modalidades de acesso ao capital adequados aí ao momento em que o seu negócio se encontra. Então aqui a gente pode reparar, né? Nesse gráfico que eu deixei aqui, ele mostra para a gente uma espécie de mapa, literalmente, que é construído a partir da experiência de empreendedores e dos especialistas e mentores da Endeavor, que é normalmente o que eles apresentam aos empreendedores que vão até eles para buscar a injeção de capital no negócio. A gente consegue observar que conforme a fase que o empreendimento se encontra, existem modalidades de investimento mais indicadas, né? No site deles, que eu também vou estar deixando aqui para vocês a descrição, para quem tiver interesse, é possível entender muito melhor sobre os detalhes ali de cada modalidade. Mas, por exemplo, quando a gente olha o investimento anjo, ele é uma modalidade que seria mais adequada para empresas iniciantes, que possuem um protótipo ou já estão iniciando a fase de tração do negócio. Quando a gente fala do investimento seed, é uma modalidade de investimento para empresas em estágio inicial, que estão em busca de um product market fit, né? Um produto ajustado ao mercado. Ou seja, estão em busca de um aperfeiçoamento, de uma melhoria do grau de satisfação de um segmento ali de clientes com relação ao produto, com relação ao serviço em si. E eles têm também a modalidade chamada de séries A e B, que nada mais é que um investimento em equity para empresas que já estão com o negócio tracionado e pretendem alavancar o crescimento do negócio. De forma geral, é dessa maneira que eles tentam enquadrar o seu negócio dentro de um grupo, né, deles, em que eles possam avaliar se o seu empreendimento em saúde necessita de qual tipo de auxílio, de qual empurrão, digamos assim, ele vai precisar. E a Endeavor está sempre lançando aí programas de aceleração deles, entre diversas outras oportunidades muito interessantes. Então fica aí mais essa dica, né? No caso, a nossa última dica, tá? Com isso a gente chega
ao final de mais uma aula, mais uma vez aqui junto com vocês, e eu espero que tenha sido esclarecedora e que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre como levantar capital para o seu negócio dentro da área da saúde. Grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.